Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 23 do mês de junho do ano 2021 e pelo calendário judaico hoje nós estamos no dia 13 do mês de Tamuz do ano 5781. Bendizemos a Hashem que hoje nós chegamos no quarto dia da semana, o quarto dia do Shabat, e nós estamos aí também no quarto dia da nossa Aliyá, a nossa leitura diária da nossa Parashá semanal. Hoje nós estamos na nossa Parashá, essa semana, de nome Balac, né? O rei de Moab, que contratou Bilã, o feiticeiro Bilã, o profeta dos gentios, Bilã, para amaldiçoar o povo israelita, né? E hoje nós vamos ver então a nossa quarta Aliyá, o que a Parashá tem para nós no dia de hoje. Hoje nós estamos a 278 dias do ano 5781, a contar da criação, e hoje nós vamos iniciar 6 ensinamentos do nosso Rebbe, em que ele nos fala sobre todos os filhos de Noah, né? Então, esta semana, né, 6 ensinamentos que nós temos aí pela frente, em que o Rebbe nos fala sobre todos os filhos de Noah. Então hoje ele nos fala da seguinte forma, com referência aos filhos de Noah. Sobre o fracasso do marxismo, o sistema sociopolítico mais engenhoso dos homens mais brilhantes está fadado ao fracasso. Nossa mente é mais brilhante, aliás, a nossa mente é subornável e tem a capacidade de justificar qualquer coisa. Nossas leis são sempre relativas e questionáveis para a humanidade existir em harmonia. Temos de ouvir a voz de Noah após o dilúvio, ou seja, para a humanidade existir em harmonia, temos de ouvir a voz que Noah ouviu após o dilúvio. Temos de aceitar que há um conjunto de valores absolutos estabelecidos pelo Criador do mundo. Valores com os quais não podemos brincar para adaptá-los à nossa conveniência. Valores que estão além da mente subjetiva dos homens, né? Então, nesse princípio aqui, o que o Rebbe está falando para conosco, né? O fracasso do marxismo, mostrando realmente que o sistema sociopolítico mais engenhoso dos homens mais brilhantes, eles estão todos fadados ao fracasso. Por quê? Porque a mente humana, ela é subornável e ela também tem a capacidade de justificar qualquer coisa. Nossas leis são sempre relativas e questionáveis, né? Tanto é que as leis de antigamente, muitas delas já nem existem mais, ou muitas delas foram alteradas por conveniências, né? Pelo poder aquisitivo do grupo político dominante, pelo grupo dentro do campo jurídico dominante. Então, na realidade, o sistema sociopolítico, por mais engenhoso que seja, ele tem realmente o seu fracasso. A humanidade, segundo o nosso Rebbe, para que possa existir, coabitar em harmonia, é necessário que ouça a voz que Noah ouviu após o dilúvio. Ou seja, a voz que Noé ouviu após o dilúvio foi a voz de Deus. Então, se realmente a humanidade quer viver em harmonia, ou pelo menos na sua grande parte viver em harmonia, é necessário ouvir a voz que Noé ouviu após o dilúvio, a voz de Deus. Então, por isso que é importante realmente, né, principalmente nos dias difíceis que nós estamos atravessando,
com essa pandemia e companhia limitada, e com tantos, né, percalços para cima, para baixo, do sim, do não, e por aí afora vai, né, é importante realmente que as pessoas procurem ouvir a voz que Noé ouviu após o dilúvio. As nações precisam procurar ouvir esta voz. Nós que já ouvimos esta voz, ou seja, que já estamos na nossa jornada monoteísta, com fundamento judaico, sob a liderança de rabinos, nós precisamos fazer com que essa voz venha cada vez mais ser expandida, né? E já vamos ver daqui a pouco uma das formas de poder fazer ouvir, né, esta voz que Noé ouviu após o dilúvio. Assim como também esses valores, né, que essa voz que Noé ouviu após o dilúvio, a voz do Criador do mundo, né, trazendo realmente valores nos quais nós não podemos brincar para adaptá-la à nossa conveniência, né? Ou seja, uma das coisas que nós estamos vendo aí nos quatro cantos, né, ou nos quatro ventos, leste, oeste, norte e sul, que nós estamos vendo aí entre as nações, as leis elas estão sendo adaptadas segundo a conveniência de grupos dominadores, segundo a conveniência, né, da libertinagem, e por aí afora vai, né? Então, essa conveniência, segundo os desejos baixos, né, do ser humano, elas estão cada vez mais em conflito com a voz que Noé ouviu após o dilúvio. E é importante que nós estejamos aí restaurando, restabelecendo essa comunicação com Deus. Então, por isso, quem está na jornada monoteísta com fundamento judaico, sob a liderança de rabinos, é importante tomar essa posição e fazer anunciar cada vez mais, seja pelos meios virtuais, né, das redes sociais e companhia limitada, seja com a sua parentela, seus vizinhos, seus amigos, conhecidos, aonde você for, aonde você estiver, faça soar esta voz após o dilúvio. Então, por isso, valores que estão além da mente subjetiva dos homens, né, é necessário que sejam restabelecidas. De que forma? Ouvindo a voz de Deus. Dentro desse aspecto, né, então o nosso Rebbe Menachem Mendel Tzadik da nossa geração, ele vem e fala conosco nessa forma, nesse sentido aí, para que nós possamos, sem sombra de dúvidas, estarmos aí cada vez mais buscando essa conexão com Deus, para podermos levar em frente esta voz e os seus preceitos, ok? Baruch Hashem. O nosso Rebbe, ele traz em foco aqui para essa questão, todos os filhos de Noé, todos os filhos de Noah, né? Benei Noah, tradução, né, literal os filhos de Noah, os filhos de Noé. Então, as nações, né, os filhos de Noah, Benei Noah, é necessário que estejam aqui seguindo as instruções. E o que o Rebbe traz em foco a respeito dessas instruções é aquilo que está ligado tanto a Noé, o pacto que Deus fez com a humanidade através de Noé, e posteriormente o próprio pacto que Deus fez exclusivamente com o povo judeu, né? Veio confirmar as 7 leis universais dados, né, desde o princípio a Noé, confirmado no Monte Sinai através de Moshe, para que o povo judeu, através das gerações, dos milênios, pudesse trazer as nações. Então, né, no início da criação, Deus deu ao primeiro ser humano 6 regras para seguir, a fim de que seu mundo fosse mantido. Mais tarde, após o grande dilúvio, ele confiou a Noé mais uma. Assim, está relatado no Gênesis, Bereshit,
segundo a interpretação da nossa tradição no Talmud. Então, os nossos sábios do Talmud, durante a maior parte da história judaica, as circunstâncias não permitiram que nosso povo, o povo judeu, divulgasse esses princípios, a não ser por meios indiretos. Quando o Rebbe começou a falar sobre a sua difusão como preparação para um novo tempo, ou seja, para realmente uma preparação real para a revelação do justo Mashiach e posteriormente os dias de Mashiach, estava restabelecendo então uma tradição quase perdida. O que fascina é a pausa para respirar que essas grandes regras oferecem. São como as diretrizes de um grande mestre da música ou da arte. Elas são diretrizes firmes, confiáveis e abrangentes, mas só como base, e sobre essa base cada povo e cada pessoa pode construir. Então aqui o comentário do nosso rabino Tzvi Freeman, que fez as compilações dos ensinamentos do Rebbe, e aqui comentando os comentários do próprio Rebbe, então o rabino Freeman, deixa eu ver direito o nome dele aqui, Tzvi Freeman, o primeiro nome é Tzvi Freeman. Então, ele comentando os comentários do Rebbe, ele fala que essas diretrizes, que são firmes, confiáveis e abrangentes, somente com base nelas é que realmente as nações, os povos e a pessoa individualmente, ela pode de fato estar aí vivenciando os princípios éticos, morais e espirituais de uma forma que realmente não esteja apenas alegrando o coração de Deus, mas as pessoas possam procurar, pelo menos na sua boa parte, viver em harmonia um com o outro, Então, dentro desse sentido, os sábios do Talmud, eles dizem que existem 70 famílias com 70 caminhos dentro da grande família do homem. Os 70 famílias e os 70 caminhos aqui, o rabino Tzvi Freeman, ele está falando exatamente dos dias em que a outorga da Torá aconteceu a Moshe no Monte Sinai ao povo judeu, trazendo aí nesse aspecto que há 70 nações existentes, que representam todas as nações realmente em que o ser humano está vivenciando. Então, nos dias atuais, é a mesma coisa, apesar que existem mais de 70 nações, mas o foco é esta, Então, são 70 famílias, 70 caminhos, dentro da grande família do homem. E todo indivíduo tem o seu próprio caminho dentro de um caminho. No entanto, há uma base universal para todos nós, Ou seja, independe aonde o homem esteja. O ser humano, aonde ele estiver, a base é a mesma. É isso que as 7 leis universais, desde os dias de Noé, vêm para focar, e principalmente através do nosso Rebbe Menachem Mendel Tzadik, da nossa geração, que isso começou mais presença entre as nações, As 7 leis universais, ok? Então, qualquer um que vive em conformidade com essas regras, reconhecendo que são o que Deus quer de nós, é considerado justo por nossa tradição. Essa pessoa é uma edificadora com parte no mundo, como ele deve ser. Então, as 7 instruções, de acordo com a antiga tradição, o Talmud, através dos sábios, traz para nós, então, de uma forma sucinta, as 7 leis universais, falando da seguinte forma. Primeiro, a primeira lei universal, Reconheça que existe apenas um Deus, que é infinito e supremo, acima de todas as coisas. Não substitua esse ser supremo por ídolos finitos, sejam eles você mesmo ou outros seres.
Neste mandamento estão incluídas atividades como a sua prece diária, o estudo da Torá, as 7 leis universais, né? E a própria meditação. Segunda lei universal: respeite o Criador, não blasfeme contra o Criador. Por mais frustrado e furioso que você esteja, não expresse tais sentimentos amaldiçoando ou blasfemando contra o seu Criador. Terceira lei universal: não cometa assassinato. Todo ser humano, assim como Adão e Eva, constitui um mundo inteiro. Salvar uma vida é salvar esse mundo inteiro. Destruir uma vida é destruir um mundo inteiro. Ajudar os outros a viver é um corolário deste princípio, né? Então, salvar uma vida é salvar o mundo inteiro. Matar, destruir, matar uma vida é como se destruir o mundo inteiro. E aqueles que ajudam, né, o próximo a viver de uma forma harmoniosa, né, principalmente diante dos olhos de Deus, das 7 leis universais, né, é viver um corolário deste princípio. Significa é viver com uma coroa de folhas de ouro, né, em torno de sua cabeça. Ou seja, tem uma coroa de ouro sobre a sua cabeça. A quarta lei: respeite a instituição do casamento. O casamento é um ato extremamente divino. O casamento de um homem com uma mulher é um reflexo da unidade de Deus e sua criação. Desonestidade no casamento é uma violação dessa unidade, né? Ou seja, é interessante, né? Até aqui, até o quarto mandamento universal, né? Das 7 leis de Noa, as 7 leis universais. Nós temos aqui, na realidade, nestas leis universal, até esse quarto mandamento aqui, das 7, nós podemos observar aqui o que está acontecendo tanto nos dias de Balaque, que é a nossa paraxá da semana, certo? Balaque e Bilã, como também os dias que nós estamos vivendo, principalmente nesses últimos 18 meses, com essa tal de pandemia nos 4 ventos do nosso planeta. O que nós observamos aí? Nós observamos que o sistema globalista, o sistema perverso da mídia pobre, podre, né, juntamente com certos políticos do mesmo nível, baixo, lixo, assim como também de certas porções, né, do sistema judiciário, né, e que está no mesmo nível, baixo, mesquinho, eles estão unidos para tirar 2 colunas fundamentais, 2 bases fundamentais da sociedade. Como aconteceu outrora. Tentaram, mas não conseguiram. E o sistema é o mesmo. É um sistema maligno, perverso, baixo, imundo, sujo, lixo. Certo? Então é a mesma coisa que eles querem fazer na atualidade. É terminar, extinguir a consciência divina, a consciência de Deus, que é o fundamento para que uma sociedade possa viver em harmonia. Eles não querem isso. Quando você vê esses tipos de pessoas, principalmente ligadas, né, a um sistema político, ideológico, esquerdista, socialista, comunista, totalitário e por aí afora vai, eles querem de todas as formas apagar a consciência divina, a consciência de Deus. Porque a consciência de Deus, a presença de Deus, do Criador, do Soberano, o Criador de todas as coisas, é para trazer harmonia entre as pessoas. E eles não querem isso. Eles não querem o teu bem. Eles não querem que você viva bem. Eles não querem que você viva em paz. Eles querem subjugar você. Tirando a consciência divina, as pessoas não têm
não tem aonde socorrer, não tem aonde se apegar. Então vão se apegar a quem? Aos falsos profetas, sejam eles do campo religioso, político, judiciário e companhia limitada. Eles vão procurar realmente se apegar nestas pessoas. E estas pessoas, elas vêm com falsas promessas. Não há segurança alguma, como diz o Salmo 146, são pessoas nas quais não tem salvação. E mesmo aquelas que se intitulam filho do homem, né? Homem e filho do homem, em quem não há salvação. Então, tirando a consciência divina, ou seja, fazendo com que as pessoas não pensem em Deus, tenham Deus em suas mentes, então essas pessoas elas ficarão completamente à mercê deles. E as pessoas se tornarão escravas. Para eles, sempre do bom e do melhor. Para vocês, ou para o povão, né? A miséria, o favor, o pão da vergonha, certo? E por aí afora vai. E a segunda questão que nós vemos aqui também, dentro dessas 4 leis universais, das 7 leis, é a questão, por exemplo, sobre respeito à instituição do casamento. Onde nos fala aqui de forma bem clara que o casamento, ele é um ato extremamente divino. Então, o matrimônio, o casamento, é uma ação de Deus. Então, por isso que esse sistema, ele quer extinguir da vida das pessoas a consciência de Deus e a consciência de família. Eles querem desvalorizar isso de todas as formas possíveis. Eles lutam, entre aspas, né? Isso daí não pode nem se chamar de luta, porque eles apenas usam de golpes baixos, de golpes traiçoeiros e por aí afora vai, para que sejam aprovadas leis que faz com que o povo cada vez mais se distancie de Deus e do padrão da família. E ficam aí à mercê das suas libertinagens e à mercê do senhorio deles, e você se torna escravo deles. Por isso que o matrimônio, o casamento entre um homem e uma mulher, reflete a unidade de Deus. Então, é isso que o sistema quer. Acabar com a consciência de Deus e a consciência da família. Por quê? Porque os dois estão interligados e são inseparados. Não tem como separar Deus do casamento. Não tem como separar o matrimônio de Deus, porque o matrimônio, o casamento entre um homem e uma mulher é uma ação divina. E por isso, né, a desonestidade no casamento é uma violação dessa unidade. É isso que o sistema quer acabar. A consciência de Deus e a consciência da família. É tempo de restaurar a verdade, é tempo de restaurar as 7 leis universais. 5ª lei universal, não roube. Conduza honestamente todos os seus negócios, contando com Deus e não com nossa própria conivência. Demonstramos nossa confiança em Deus como provedor da nossa vida, certo? Ou seja, não roube ninguém. Aqui, mais uma vez, uma ação com referência ao próximo. Então, consciência de Deus, consciência da família e respeito ao próximo são 3 bases em que é necessário estar sendo vivido. Consciência de Deus, há um só Deus. Consciência da família, o padrão da família, que está ligado diretamente a Deus. A 3ª base está ligado diretamente ao próximo. Por isso, salvar uma vida é salvar o mundo inteiro. Destruir uma vida, matar uma vida, é matar a humanidade inteira. É como se fosse isso. Então eles não estão nem aí com a vida humana.
Eles não estão nem aí com a vida do próximo. Eles procuram cada vez mais olharem para os seus próprios umbigos, ficando cada vez mais milionários, achando que vão viver eternamente. E como diz o salmista, eles acumulam riquezas para si e não sabem nem o fim disso, porque eles não sabem nem para quem vão deixar. Simplesmente. Eles colocam nomes, compram propriedades e colocam seus próprios nomes nas propriedades como se fossem deles. E na realidade, nada é deles. Nada é de ninguém. Deus é tudo. Tudo é Deus. Ou seja, tudo pertence a Deus, né? Então aqui nós entramos nessa quinta lei universal com referência ao próximo, relacionamento ao próximo. O sexto mandamento universal: respeite as criaturas de Deus. Logo após sua criação, o homem era jardineiro no jardim do Éden, para cuidar e proteger o jardim do Éden. Inicialmente era proibido ao homem ferir qualquer animal. Após o grande dilúvio, foi-lhe permitido ingerir carne, mas com uma advertência: não cause sofrimento desnecessário a nenhuma criatura. Ou seja, maus tratos aos animais é uma proibição. Então, aqueles que cometem maus tratos aos animais, sejam eles quais forem, certo? Causando sofrimento desnecessário aos animais, está infringindo também uma lei universal. E o sétimo mandamento universal diz: mantenha a justiça. Aqui entra no campo da justiça. Ou seja, a justiça é um assunto de Deus, mas nos é dada a incumbência de instituir leis necessárias e fazer cumpri-las sempre que pudermos. Quando corrigimos os erros da sociedade, estamos agindo como parceiros no ato de sustentar a criação. Ou seja, quando nós chegamos aqui na sétima lei universal, mantenha a justiça, é aquilo que alguns salmos falam. Por exemplo, para com aqueles que estão realmente incumbidos de promover justiça, fazer justiça e estabelecer a justiça. Então os salmistas falam, né? Até quando vós, ó juízes, julgareis injustamente? Até quando vocês, juízes, darão seus vereditos a favor dos ímpios, dos perversos, contra aqueles que têm esperança que justiça seja feita? Ainda diz o salmista que Deus colocou-os como anjos de Deus, os juízes, como anjos de Deus. Por quê? Porque a justiça é a última fronteira para uma sociedade estar em harmonia de forma dentro da justiça. Onde uma sociedade ela tenha o respeito à justiça, sabendo que se infringir a lei, leis corretas, leis justas e não leis perversas, como muitas já foram aprovadas pelo mundo afora, mas as leis justas, as leis corretas aos olhos de Deus, né? Então, quando se corrompe esta justiça, então diz o salmista, abalam-se os fundamentos do mundo. Ou seja, a sociedade fica perdida, não sabe aonde confiar mais, não sabe de onde esperar justiça. Então a impunidade reina, e a impunidade reinando, aí, mais do que nunca, só Deus por nós, ou como diz aí no ditado popular, né? Cada um por si, cada um que se vire e pé na tábua. Porque aí, se você depender da justiça, você está realmente no grande prejuízo.
Então as 7 leis universais são para as nações e elas são para estabelecer harmonia, equilíbrio entre as nações, entre os povos, entre as famílias. Então as 7 leis universais é para que, de fato, né, uma sociedade possa viver em paz. Por isso, é o nosso tempo de podermos realmente estarmos aí trazendo cada vez mais, né, o restabelecimento da justiça, das 7 leis universais, né, os mandamentos, as 7 leis universais nesse tempo que nós chamamos de hoje. Por isso, Benei Noach, que está na jornada monoteísta, estejam aí firmados cada vez mais nas 7 leis universais e leve à frente, esparrama, fala, anuncie de qualquer forma, seja pessoal, virtual, impresso, folheto, seja da forma que for, leve em frente as 7 leis universais aos povos. Baruch Hashem? Então hoje nós estamos na nossa quarta aliá, na nossa quarta leitura, né? Eu não sei o que aconteceu aqui na imagem minha da câmera aqui, eu não consigo ver ninguém, quem está em conexão conosco aqui essa tarde, ok? Eu não sei o que aconteceu aí na configuração, e então não dá para eu ver quem está aí conectado conosco em à tarde com a Torá, ok? Então, tá normal, mas aqui não tá normal. A Edna tá falando que tá normal, mas eu não sei o que aconteceu aqui na minha câmera, que a imagem ficou grande e eu não enxergo mais nada, só enxergo eu. Né? Deixa eu dar uma olhada no seu, Edna. Eu quero registrar aqui, né, o aniversário. Ocorreu ontem, mas né, deu um branco aí e nós esquecemos de registrar o aniversário no dia de ontem, dia 22, do Jandir Dias, né, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então nós queremos aqui fazer um Mazal Tov, atrasado, mas dentro do tempo ainda, viu? Jandir Dias, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Mazal Tov, que Hashem renove suas bênçãos, sua graça, seu favor, em teu benefício de toda a tua família e de todos os teus projetos, né? Que sejam estas bênçãos sobre ti aí, né? A Edna me emprestou aqui o seu aparelho, né? Então, tô olhando aqui pelo aparelho da minha querida, né? A Donária Carmo, né? Lá de Lisboa, Portugal. Shalom, shalom, Donária. É bom vê-la aqui de novo conosco. A Maria Luísa Freitas, lá de Palmas, Tocantins, né? O Antônio Márcio, nosso querido emissário lá do Rio de Janeiro, né? O Antônio Márcio aí também trabalha com livraria, viu, amados? Quem precisar de livros, bíblias, rumache para estudos e etc., né? Entre em contato com o Antônio Márcio aí também, ok? Abraços, Antônio Márcio. A Luciana Rodrigues, lá de Marília, aqui pertinho, né? Quem mais? Deixa eu ver aqui. A Sara Bauer, lá do Rio de Janeiro também, né? Baruch Hashem. Quem mais aqui? A Yaritza Verônica, lá do Chile. Shalom, shalom, Yaritza. A Janete Severiano dos Santos, né? Baruch Hashem, né? Então, bendito seja Hashem por essa graça aqui. Então, Miguel, leva lá para a vovó fazendo favor. O Miguel também está aqui hoje, viu? Vem dar um xalão aqui para a turma, Miguel. Corre aqui, Miguel. Aqui, ó, vem pro lado de cá, vem pro lado de cá. O Miguel vai dar um xalão aqui. Vamos ver aqui se o Miguel aparece aqui direito. Opa! Lá, vai aparecer aqui o Miguel. Ó. Miguel vai dar um xalão aqui. Olha lá, olha lá na frente e fala xalão para a turma, Miguel. Xalão. Manda a mão para eles lá, Miguel. Aê! Olha! Miguel aqui, a nossa alegria aqui, né? Uma benção, Miguel aqui. Baruch Hashem. Então vamos para a nossa quarta leitura. Está no capítulo 22 do livro de Números, Bamidbar,
a partir do versículo 39 até o capítulo 23 e o verso 12, né? Com os comentários de Irache. Então, assim nos diz a nossa quarta aliá de hoje. Balaão foi com Balaque e chegaram a outra cidade populosa, a cidade de Kiriat Hutzot, cidade de muitas feiras externas, né? E tinham esperança de que, se pedisse a Deus para amaldiçoar os judeus, dali despertariam a misericórdia divina para com um número tão grande de pessoas. Balaque abateu um animal do gado e um animal do rebanho e os enviou a Balaão e aos dignatários que estavam com ele. Embora houvesse prometido honrá-lo profusamente, Balaão ofendeu-se e planejou vingança contra Balaque. De manhã, Balaque tomou Balaão e o fez subir às elevações, onde os moabitas adoravam Baal, e ele viu dali parte do acampamento do povo judeu. Então, nessa primeira parte aqui, né, Balaão, ou Bilã, chegando ali nos domínios de Balaque. Então, Balaque, né, ele faz com que Balaão seja encaminhado à cidade mais populosa ali, que é a Kiriat Hutzot, e onde tem, né, feiras externas. E segundo os comentaristas, eles falam que Balaque, quando já foi anunciado, né, alguns dias que ele estava a caminho, né? Então o que Balaque fez? Então ele providenciou, né, com seus decretos reais, que todos aqueles que levassem os seus comércios para a cidade de Kiriat Hutzot seriam agraciados com favores do rei. Então aí os comerciantes, eles se acumularam nesta cidade que era muito populosa, e ali, como na época, né, a feira livre, né, ou como diz aqui, né, as feiras externas era muito normal, era uma prática diária. Então, nessa cidade populosa houve um grande, enorme comércio de feiras externas. E o objetivo de Balaque era impressionar Balaão, que a cidade era muito populosa, o seu comércio era muito forte e automaticamente a riqueza era muito grande. Então ele queria impressionar Balaão nesse sentido aí, né? Então Balaque, né, ele faz isso daí. Balaão chega a ver todo aquele povão, aquele comércio, né? Então os olhos de Balaão já fez aquele negócio, né? Só apareceu um cifrão, né, nos olhos de Balaão, e ele só escutava moedas de ouro caindo, né? Então encheu o olho de alegria, né, de preciosidades, achando que ia levar grandes vantagens, né? Porém, Balaque, ele age de uma forma, em vez de trazer, né, ouro e prata para recepcionar Balaão, como era a promessa, ele fez o quê? Ele providenciou um churrasco. Então, Balaão e os nobres que estavam com ele, então ele providenciou um churrasco ali, quando eles chegaram em Kiriat Hutzot. Isso daí deixou Balaão muito bravo. Cadê minhas moedas de ouro? Cadê minhas moedas de prata? Ah, Balaque, me aguarde que eu vou aprontar com você também. Então Balaão começou já a arquitetar aqui. Vai ter o contra-ataque. Me aguarde, Balaão. Ou Balaque, me aguarda, Balaque. Você vai ver só, né? E aí então, nós vamos agora adentrar no capítulo 23, né, o primeiro oráculo, né, de Balaão, né? Vamos ver aí a primeira parábola ou profecia ou as primeiras palavras de Balaão com referência ao povo judeu. Capítulo 23. Com a intenção de fazer Balaque pagar pela sua avareza, Balaão disse a Balaque: constrói aqui para mim 7 altares e prepara aqui para mim 7 touros e 7 carneiros. Então, vamos dizer assim, a vingança de Balaão começou.
Então, Balaque, ele simplesmente, em vez de ser mão aberta, né, para Balaão com prata e ouro, né? Não foi então, o que Balaão fez? Construa 7 altares. E desses 7 altares, prepare então 7 touros, um para cada altar, e 7 carneiros, um para cada altar, né? Então Balaão disse a Balaque: fica junto à tua oferenda de elevação, eu irei embora para meditar. Deus não costuma comunicar-se comigo durante o dia, mas talvez Deus entre em contato comigo, ainda que relutantemente, e me mostre algo que eu possa dizer-te. Então ele se foi sozinho e tranquilo e se recolheu na sua meditação. Deus, de fato, contatou Balaão, relutantemente, para frustrar seus planos de amaldiçoar os israelitas. Balaão disse a Deus: vê, estabeleci 7 altares a fim de neutralizar o mérito proveniente dos 7 altares que os patriarcas edificaram. E ofertei um touro e um carneiro em cada altar, enquanto eles ofertaram só um carneiro por vez. Daqui a pouco nós vamos voltar aqui, nesse versículo aqui do capítulo 23, o versículo de número 4, onde nos fala sobre os 7 altares. Nós vamos voltar daqui a pouco. Nós vamos ver o que é que Balaão está dizendo para Deus sobre os patriarcas, os 7 altares, ok? Não saia daí! Permanece na sala de aula aí, para você saber sobre os 7 altares, ok? Continuando, verso 5, capítulo 23. Deus colocou sua mensagem na boca de Balaão, isto é, concedeu-lhe uma visão profética, na qual lhe mostrou que ele não podia amaldiçoar os israelitas. Em primeiro lugar, porque Deus os ama e protege. Em segundo lugar, porque os méritos deles têm mais força que qualquer maldição que Balaão pudesse proferir. E então o Eterno disse a Balaão: volta a Balaque, e assim fala. Quando ele voltou a Balaque, Balaque ainda estava em pé junto à sua oferenda de elevação com todos os dignatários moabitas. Vejam bem como que as pessoas, quando elas agem por inveja, ciúmes, ódio, aparece um espertalhão, esses que estão aí movidos por invejas, ciúmes, ódio, eles se tornam verdadeiras bonequinhas nas mãos dos espertalhões. Por isso, quando se diz assim, massa de manobra, né, são as pessoas que são feitas de idiotas por um espertalhão ou um grupo de espertalhão. Eles se tornam massa de manobra. Eles são manipulados pelos espertalhões. Obviamente, tanto o espertalhão como a massa de manobra, cada um vai ter a sua punição. Por quê? Porque os dois grupos são movidos pelos ciúmes, inveja e ódio. A consequência é fatal. Não é essa dúvida. Mas dentro da própria perversidade dos perversos, eles são grupos subdivididos. Tem o espertalhão, tem o malandro, tem o cabeça de tudo que fica sempre escondidinho, né? É ele que dá ordem, né? Isca, isca, pega, pega. Aí vem os espertalhões, vem aqueles outros intermediários, né? Até chegar naquela massa de manobra, independente da categoria cultural, né? Não significa que todo aquele que tem uma alta cultura que não torna-se massa de manobra também. Ele se torna também, porque ele se torna muito idiota, muito imbecil. Por causa do quê? Da inveja, dos ciúmes e do ódio. Quando as pessoas são guiadas por essas péssimas qualificadoras, inveja, começa com a inveja, né? Ou
vamos dar o caminho mais correto dessa história aí. Começa com a cobiça, olha e cobiça. Na sequência vem o quê? A inveja. Depois vem a ira, o ódio. E finalmente vem o desejo de matar. Era isso que Balaque e Bilã estavam envolvidos. É isso que nós vemos nos dias atuais. Pode observar, toda pessoa e todo grupo que está envolvido com cobiça, inveja, ciúmes, ira, ódio e desejo de morte, são verdadeiras peças de manobras. Tem os espertalhões, os intermediários, por detrás de todos tem o cabeça, ou os cabeças, que são aqueles que dão as ordens. Abaixo deles é tudo massa de manobra. É tudo marionetes. E eles fazem aquilo que os cabeças determinam. Todos eles têm o mesmo fim. Todos eles têm o mesmo fim. Eles vão cair na própria cova ou nas covas que eles abrem para que os outros caiam. Mas eles mesmos cairão nas próprias covas. Está escrito, certo? É uma palavra profética, se encontra bastante disso em Salmos, por exemplo, dos perversos. E eles vão cair lá, não se preocupe. Vejam aqui o que acontece com Balaão e Balaque. É a mesma coisa para os dias atuais, amados. Por isso que nós não podemos nos calar. Por isso que nós não podemos nos acovardarmos diante da situação que está aí, em que realmente cabeças, né, que determinam, que mandam, aí vem os espertalhões, os intermediários e as massas de manobras, querem fazer com que você faça o que eles querem, não o que Deus quer. Por isso que eles querem terminar com a consciência de Deus. Porque se eles conseguirem tirar das pessoas a consciência de Deus, como eles conseguiram tirar dessas massas de manobras, então essas massas de manobra ficam à mercê deles. Eles, certo? Os espertalhões, os intermediários e o cabeça, ou os cabeças, são os deuses dessa massa de manobra. Então eles fazem o que eles querem. Então se tornam escravos, né? Cada vez mais na miséria, não só no campo espiritual, mas no campo familiar também se torna uma miséria, são miseráveis com as suas próprias famílias. A sua vida é uma miséria para essa massa de manobra. Aqueles que têm um poder aquisitivo melhor ou uma cultura melhor, e mesmo assim são massas de manobras, temporariamente tem algum bem ou algum privilégio, materialmente falando ou financeiramente falando, mas daqui a pouco esgota. Daqui a pouco esgota e babau, entendeu? Então, essa é a realidade de outrora, através dos milênios e dos dias que nós estamos vivendo. E é por isso que nós não podemos nos calar, nos intimidar. É por isso que nós não podemos nos amedrontarmos, sermos escravizados pelo medo e pelo pavor e pelas ameaças que estão fazendo por aí afora. Então disse Deus, volta a Balaque e assim fala. É a mesma coisa hoje. Se você confia em Deus, não tem Balaque, não tem Bilã ou Balaão que possa tocar em você. Simplesmente assim. A nossa confiança em Deus é a chave para tudo. E então, verso 6, quando ele voltou a Balaque, Balaque ainda estava em pé junto com a sua oferenda de elevação com todos os dignatários moabitas. Aí, ó, Balaque era rei e Bilã era o espertalhão. Ele mandou Balaque e os homens mais nobres que Balaque enviou para ele ficarem ali em pé, diante dos 7 altares. E Bilã foi no seu particular, no seu privado, modo de dizer, né?
foi lá buscar a presença de Deus, conversou com Deus, ele voltou e estava lá. A Balaque e os seus, tudo lá. Como verdadeiros, perfeitos imbecis. Bilã falou, fica aí. Eles ficaram. Fica em pé. Ficaram em pé. Não mova um dedinho sequer. Eles ficaram. Massa de manobra. Se tornam perfeitos idiotas. Continuando, verso 7. Balaão começou a recitar sua parábola e disse, Balaão começou a recitar a sua parábola e disse, Balaque, rei de Moabe, trouxe-me de Aram, dos montes do Oriente, dizendo, vem, amaldiçoa Jacob para mim, e vem, invoca a ira de Deus contra Israel. Ele fez com que eu me referisse ao povo usando os dois nomes de seu ancestral, para que não houvesse dúvida quanto ao destinatário da maldição. Mas como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Iacove devia amaldiçoar Shimão e Levi por terem destruído a cidade de Shechem. Lembram lá, na cidade de Shechem, lá em Bereshit, Gênesis capítulo 34, onde o príncipe de Shechem sequestrou e abusou da irmã dos 12 filhos de Jacó, Diná. Eles exterminaram os varões de uma cidade inteira. Então, aqui, Bilã, ele fala de forma bem clara. Jacó deveria amaldiçoar Shimão e Levi, porém, ele amaldiçoou apenas a sua ira. Ou seja, Shimão e Levi não foram amaldiçoados. Jacó merecia ser amaldiçoado por ter enganado Isaac. E, no entanto, Deus fez com que ele fosse abençoado. Lembra quando Jacó, ele vestiu-se, à semelhança de Esaú e recebeu a bênção do pai Isaac? Ele não foi amaldiçoado, muito pelo contrário, ele foi abençoado. Quando Deus der instruções aos israelitas referente a como se firmará sua aliança com eles por meio de bênçãos e maldições, dirá especificamente que a bênção será dirigida ao povo, mas só mencionará a maldição de modo genérico. Mas lá na frente, no próximo livro, o 5º livro dos 5 livros da Torá, nós vamos ver aí realmente com referência à questão do Monte Gerizim, o Monte da Bênção, e do Monte Eval, o Monte da Maldição, onde ali será impetrado as bênçãos e as maldições. Então aqui, Bilã está falando a Balaque, nesse sentido aí, que só mencionará a maldição de modo genérico. Então as maldições vêm de modo genérico, as bênçãos vêm de forma mais íntima, mais específica. A única coisa que posso realmente fazer é determinar o momento exato em que Deus se enfurece contra os israelitas e então aproveitar a ocasião para proferir minha maldição. Agora, porém, como posso invocar a ira de Deus? Deus não se irou de maneira alguma desde que fui contratado. Então está aí. A própria palavra que sai da boca do perverso Bilã. Como posso amaldiçoar a quem Deus abençoa? Você jamais pode duvidar que você é um abençoado por Deus. Porque se você duvidar, independe da situação que você possa estar vivendo, seja um momento bom ou não. Mesmo assim, você não pode duvidar da bênção de Deus sobre a tua vida, para não ter uma brecha, para que os teus inimigos possam alcançar-te com as suas maldições. Entendeu? Verso 10.
além de serem impermeáveis às maldições, graças à firmeza que herdaram de seus patriarcas, os israelitas também possuem méritos e qualidades próprias que os tornam invulneráveis. Tal invulnerabilidade não resulta de sua quantidade, pois, apesar de serem verdadeiramente numerosos, são finitos na questão quantitativa. E há muitas nações mais numerosas que o próprio povo de Israel. Alguém contou os descendentes de Jacob, pensando que seu número expresse a soma total de seus méritos? Ao abençoá-los, afirmando que seriam tão incontáveis quanto o pó da terra, nós vemos lá a bênção, que Deus fala, lá em Gênesis, capítulo 13, Deus falando com Jacob, que a sua descendência seria como o pó da terra. É possível alguém contar o pó da terra? Então aqui, a mesma coisa, Bilã está trazendo para Balaque. Os méritos são muito, muito, muito superiores à quantidade do povo de Israel. Se o próprio Deus traz uma visão de que a sua descendência é como o pó, não tem como contar o pó. Mas mesmo assim, aqui Bilã está dizendo, o número, a questão quantitativa, ela ainda assim, ela é finita. Mas os méritos, entra aí já na questão qualitativa, méritos, são infinitos os méritos do povo judeu, por causa dos seus patriarcas. Continuando. Portanto, Deus os ama incondicionalmente, como se fossem seus filhos pequenos. E alguém pensa que a excepcionalidade do povo judeu pode ser expressa pela contagem do número de pessoas de uma das 4 divisões do acampamento de Israel? Sua excepcionalidade reside em sua qualidade essencial, que Deus assinalou dispondo em 4 divisões distintas, uma formação similar à das hostes angelicais. Aqui Bilã está falando exatamente da posição do acampamento do povo judeu no deserto. No centro do acampamento, o Mexicã, o tabernáculo do deserto. Em volta do Mexicã, Levi, a tribo de Levi. E em volta deles, nos 4 cantos, o grande acampamento, 3 tribos em cada posição, nos 4 lados. E aqui Bilã está dizendo que essas 4 divisões distintas é uma formação similar à das hostes angelicais. Ou seja, no mundo visível, no mundo físico, está se vendo isto. Mas ao mesmo tempo, junto com eles, está acontecendo a visão do mundo espiritual. Da mesma forma, no mundo espiritual, que não está se vendo fisicamente falando, é a mesma realidade no mundo espiritual. E esse mundo espiritual estava ali, no acampamento. Não somente nos céus, mas tinha o seu reflexo ali, no próprio acampamento, no deserto. E Bilã estava falando todas essas coisas. Como posso amaldiçoar aquele a quem Deus abençoa? A qualidade intrínseca dos israelitas também se revela na natureza constante de alguns dos mandamentos que eles cumprem. Assim, alguém contou o número de mandamentos que Deus ordenou aos descendentes de Jacob, imaginando que seja em virtude dele que acumulam méritos? Com a observância dos mandamentos, eles acumulam mérito infinito, ininterrupto, como se vê nos preceitos que executam com o pó da terra. Lavram o solo incessantemente
e sempre que o fazem sem arrear um boi e um jumento juntamente, cumprem um mandamento. Semeiam seus campos e vinhas constantemente, e sempre o fazem sem misturar espécies, cumprem um mandamento. Mantém permanentemente a solução feita com as cinzas da vaca vermelha, pronta para ser aspergida sobre quem se tornar impuro, por contato com o cadáver. E ainda conservam continuamente uma parte delas como lembrança. Até os efeitos da solução usada no julgamento da mulher suspeita de adultério, preparada com o pó do chão do tabernáculo, são duradouros. Caso se prove que ela é culpada, todos aprendem com o exemplo. Caso se prove que ela é inocente, se prove, melhor dizendo, que ela é inocente, sua harmonia conjugal e fertilidade aumentam. O mesmo pode ser dito de outros mandamentos que eles executam com o pó da terra. Não arar no Shabat, nem em ano sabático. Não semear no Shabat, nem em ano sabático. Cobrir o sangue com pó depois de abater o animal. Usar o pó para rebocar uma casa que esteja sob inspeção, para que se determine se há contaminação ou não. E alguém enumerou a semente vital de Israel, presumindo que tal número expresse seu mérito? Deus a conta porque aguarda ansiosamente a concepção de indivíduos justos. Morra minha alma a morte dos justos de Israel, e seja meu fim como o deles, disse Balaão. Ele queria a mesma morte dos justos do povo de Israel. Simplesmente, né? Qual é a morte dos justos do povo de Israel? O próprio Deus vem buscar os seus justos. O anjo da morte não tem poder sobre eles. Lembrem, por exemplo, né, de Miriam. Lembrem, por exemplo, de Arão. E, posteriormente, brevemente, veremos aí sobre a questão de Moshe. Ok? Então, Balaão desgostou-se quando ouviu da própria boca que Deus conta a semente vital produzida nas relações conjugais dos israelitas. Ele pensou, é apropriado que o santo Deus seja tão lascivo? Por ter visto com desprezo a santidade das relações conjugais e insinuado que Deus faz mau uso de sua visão, Balaão ficou cego de um olho. Esse olho mais tarde foi removido, deixando exposta a sua órbita. É o que nós vamos ver, né, mais aqui na frente no capítulo 24. Ou seja, Balaão, ele discerniu de forma errônea que Deus desprezava a relação conjugal do marido e da esposa. E por ele ter visualizado isso de forma errada e deturpada, ele ficou com um olho doente. E dessa forma ele ficou cego de um olho. E posteriormente, esse mesmo olho, ele vem para fora. Ele fica fora da sua órbita. Uma coisa medonha, né? E o versículo 11 e 12 diz assim: ao ouvir palavras de Balaão, Balaque disse a Balaão: o que me fizeste? Tomei-te para amaldiçoar meus inimigos, porém os abençoaste? Sim, abençoaste. E Bilã respondeu dizendo: não é o que Deus põe em minha boca que devo ter o cuidado de falar? E aqui nós encerramos a nossa quarta aliada. Bilã, ele mandou avisar Balaque que ele iria, mas que ele falaria somente aquilo que Deus determinasse. E os nossos comentaristas falam que realmente Balaão, ele sem perceber, ele profetizou exatamente o que ele deveria falar e o que ele iria falar, ok? Para não delongarmos, vamos voltar lá então, no início do capítulo 23, no verso 4, Deus
de fato contatou Balaão, relutante, para frustrar seus planos e amaldiçoar os israelitas. Então Balaão disse a Deus: estabeleci 7 altares, a fim de neutralizar o mérito proveniente dos 7 altares que os patriarcas edificaram. E ofertei um touro e um carneiro em cada altar, 7 touros e 7 carneiros, enquanto eles ofertaram só um carneiro por vez. Ou seja, quando Balaão ele mandou edificar os 7 altares e colocou 7 touros e 7 carneiros, um em cada altar, ele estava querendo dizer que, para Deus, né, não esqueçamos que todo aquele que é movido por cobiça, inveja, ciúmes, ódio e desejo de morte do próximo, ele entra numa confusão mental que nos dias atuais diria-se assim, psiquiatricamente, o camarada está louco. O camarada está louco, mas está mesmo. Porque todas essas coisas é uma rebeldia contra Deus. E a partir do momento que a pessoa ela entra contra o seu próximo e deseja o pior para o seu próximo, ele está literalmente louco. Por quê? Porque ele está contra o próprio Deus, contra o próprio Criador. O ser humano é a obra-prima de Deus, certo? E por isso, né, todo aquele que faz mal, prejudica, destrói e mata uma vida, ele vai passar pelo crivo do tribunal celeste. E o tribunal celestial, além dele não dormir nem cochilar, ele é justo e não está à venda, diferente de outros tribunais que nós conhecemos por aí, não é verdade? Então, né, dessa forma, Bilã, ele achava que ele poderia levar Deus no bico, fazendo 7 altares ao mesmo tempo, fazendo sacrifícios ao mesmo tempo de 7 touros e 7 carneiros. E nesse sentido, no seu diálogo com Deus, disse, estou fazendo mais do que os 3 patriarcas. Então, 7 altares. Ou seja, então vamos lá, o primeiro altar que foi feito pelos patriarcas está lá em Bereshit, Gênesis, capítulo 12, verso 7. Foi quando Abraão saiu de Harã, junto com Sarai, Lote e todos os seus pertences, e foi em direção a uma terra que Deus lhe prometeu. Então esse foi o primeiro altar, o primeiro sacrifício. O segundo altar está em Gênesis, aliás, todos os 7 altares estão em Gênesis, ok? Em Bereshit. No capítulo 12, verso 8, Abraão, quando ele foi para o Oriente, né, de Bet-El, foi ali que ele fez um segundo altar. O terceiro altar que Abraão fez está no capítulo 13, verso 18, foi quando Abraão foi para as planícies de Mamre, onde ali ele recebeu os 3 anjos, né, a visita ali. Foi logo após também a sua circuncisão, né, que Abraão recebeu os 3 anjos. Então, o terceiro altar e o terceiro sacrifício. O quarto altar está no capítulo 22, verso 9, quando Abraão ele faz o altar para a Akedah, o amarrar de Isaac no altar para o sacrifício. Então, nós temos aqui o quarto altar e o quarto carneiro para o sacrifício. O quinto altar está no capítulo 26, verso 25. Aqui é o altar de Isaac, em Beer-Sheva, onde teve aquela briga dos poços, né? Então, Isaac faz o quinto altar e o quinto sacrifício. O sexto altar está no capítulo 33, verso 20, em que Iacov, né, ele ao se estabelecer na cidade de Shechem, ele faz então o sexto altar e o sexto sacrifício. E o sétimo altar está no capítulo 35, verso 7, quando Iacov ele retorna do seu exílio e lá em Bet-El ele faz o 7º altar e o 7º sacrifício. Ou seja, Bilã estava querendo negociar com Deus a respeito desses 7 altares,
querendo dizer que estes 7 altares que os patriarcas fizeram estão anulados com os 7 que eu estou fazendo todos ao mesmo tempo, e todos os sacrifícios, além deles terem feito só com o carneiro, eu estou fazendo aqui para ti carneiros, 7 carneiros, de uma vez só, e ainda por cima com 7 touros, de uma vez só. Portanto, os meus altares, os meus sacrifícios são maiores do que os dos patriarcas. Ei, Bilã, 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 esses Bilã da vida, acham que podem tocar na menina dos olhos de Deus. Ledo, duro engano. Não podem tocar no filho primogênito de Deus, o povo judeu. Não podem tocar nas meninas dos olhos de Deus, os não-judeus que abraçam a fé monoteísta com fundamento judaico, sob a liderança de rabinos, não podem nos tocar. Ei, Bilã, Bilã de outrora, Bilã de agora, onde estão os Bilã da vida até aqui? Todos passaram. Todos sucumbiram no seu próprio veneno, no seu próprio ódio, no seu próprio desejo de matar o seu semelhante. Sucumbiram. Isso nos dá a certeza. Como Bilã disse ali, como posso amaldiçoar aquele a quem Deus abençoa? Não. Percam as esperanças. Não podem amaldiçoar o povo judeu e não podem amaldiçoar os não-judeus que abraçaram a fé monoteísta com fundamento judaico e estão vivendo esta fé na Torá e com as 7 leis universais. Então, portanto, amados, não tenhais medo e nem pavor. Por quê? Porque Deus está convosco. Deus está contigo. Quem é a tua bênção? Quem é o teu provedor? Quem é Dayan Haemet? Ou seja, quem é o juiz verdadeiro? O nosso Deus. Então, vivamos. Nós temos uma promessa gloriosa e maravilhosa. A vida eterna, Olam Rabá, o mundo vindouro. Não tem prêmio melhor, igual a esse. Muito menos maior. Fiquemos com a palavra de Bilã, que Deus colocou na sua boca. Como posso amaldiçoar a quem Deus abençoa? Seja forte, seja luz. Seja um abençoado por Deus. Shalom, shalom. Até amanhã. Como deu aqui, eu não sei o que deu aqui no meu celular, eu preciso retornar aqui.